texto em que o Schoenberg está argumentando sobre as propostas de estruturação musical que ele teria encontrado para a sua própria música do século XX, após um esgotamento, após uma impossibilidade de simplesmente seguir escrevendo música do mesmo jeito, como se ele vivesse 100 anos antes. Ele formula o que ficou conhecido depois como o sistema dodecafônico, que muitas vezes é extremamente incompreendido como uma abordagem matemática, numérica, cerebral, o que de fato ele corre o risco de ser, como toda composição pode correr o risco de ser se você não tiver essa responsabilidade. E é muito interessante nesse texto, que se chama Composição com 12 Sons, que o Schoenberg ele argumenta um fundamento do que ele está fazendo como exemplo tirado do Quarteto de Beethoven, do Quarteto Opus 135, do quarto movimento. Exatamente o trecho em que Beethoven inscreve no manuscrito essas palavras, num gesto que envolve uma suspensão harmônica, um gesto que não é conclusivo, que é exatamente esse gesto ascendente. Ele coloca muss es sein, deve ser assim, e existe a versão invertida desse motivo, essa versão que acontece com essas mesmas relações intervalares, de cabeça para baixo, e que exatamente ele coloca também o jogo das sílabas como uma resposta, já que esse gesto é musicalmente e harmonicamente afirmativo e não suspensivo. Ele coloca com exclamação, es muss sein, e ainda repete, transposto para outras notas, es muss sein, quer dizer, sim, deve ser assim. Schoenberg está trazendo esse exemplo no seguinte contexto. Ele coloca aqui, o espaço de duas ou mais dimensões em que as ideias musicais são apresentadas é uma unidade. Embora os elementos dessas ideias pareçam separados e independentes ao olho e ao ouvido, eles revelam o seu verdadeiro significado apenas através de sua cooperação. Da mesma forma que nenhuma palavra isolada pode expressar um pensamento sem relação com outras palavras. Ele coloca em seguida como os elementos de uma ideia musical são parcialmente incorporados no plano horizontal como sons sucessivos, parcialmente no plano vertical como sons simultâneos. E que nesse sentido há uma unidade entre todas essas dimensões e que dentro dessa unidade a nossa percepção reconheceria esses elementos mesmo que eles estivessem dispostos de formas variadas, como se eles estivessem dispostos de cabeça para baixo na sua disposição vertical ou de trás para frente na sua disposição horizontal. E daí ele usa como exemplo desse tipo de variante o quarteto de Beethoven com a primeira ressalva, na verdade, antes. Ele coloca, escrevendo esse texto no começo do século XX, o Schoenberg fala: os compositores do último século, ou seja, do século XIX, não empregavam essas formas espelhadas tanto quanto os mestres da era contrapontística. O Schoenberg sabia que esse tipo de comportamento simétrico, invertido, retrogradado, era extremamente comum, não apenas em Bach, mas na Renascença inteira. Ele coloca aqui, pelo menos os compositores do século passado raramente faziam isso conscientemente. Não obstante, há exemplos, e eu queria mencionar Beethoven, o quarteto Opus 135, é o exemplo que o Schoenberg gostaria de mencionar. Ele coloca aqui como o Es muss sein, que é primeiro apresentado dessa forma, como ele está diretamente invertido nessas relações, em vez de fazer na hora da resposta Es muss sein, e o segundo intervalo, que no original era... Ele está invertido aqui. Então, assim como ele faz claramente a inversão ao fazer. E a resposta a esse trecho que eu acabei de tocar é... O que o Schoenberg está colocando aqui é que esse trecho melódico também é construído a partir
de preenchimentos desses espaços que foram deixados por esses mesmos jogos de inversão e retrogradação. Como assim? Esse elemento está presente invertido aqui. Se eu pegar essa inversão de cabeça para baixo e colocar de trás para frente, eu terei se eu olhar esse desenho como a inversão do desenho anterior, eu mostro que a linha que responde a esse Esmus-Sein é derivada simplesmente do preenchimento desses espaços com notas intermediárias. Schoenberg ainda completa dizendo: não tem a mínima importância se o Beethoven pensou exatamente nisso que está escrito. A gente ainda consegue atestar o grau de unidade buscado por Beethoven nesse quarteto quando a gente vê essa figura que é claramente constituinte em todo o potencial de transfiguração, de inversões retrógradas desses três pontos, dessas três notas, enquanto essa figura, na verdade, é exatamente a mesma que estrutura todo o primeiro movimento, só que com uma enorme variação do ponto de vista rítmico, né? A gente acabou de ouvir uma figura que pode ser resumida a... Todo o primeiro movimento é baseado numa figura bastante abstrata, por ser o tempo inteiro construída da alternância de notas muito curtas para notas muito longas, né? E que a gente vê apresentada isoladamente na viola como primeira coisa que você ouve, quando na verdade são os mesmos três pontos de referência nessa linha. E toda essa figura com essas apogiaturas, com essas notas muito rápidas antes de uma nota mais longa de apoio, depois com esse ritmo que tem mais uma nota curta antes de uma nota de apoio, todo esse contraste de figura mesmo, esse contraste de sonoridade entre esses movimentos de notas muito curtas para essas notas estáticas, é o que caracteriza o primeiro movimento inteiro. Mas ele é construído em unidade intervalar com aquele eixo que a gente mostrou no último movimento. Quando Stravinsky retornava da estreia da sua ópera Mavra, que não tinha sido exatamente muito bem recebida, em Paris, em 1922, ele é convidado para um jantar logo em seguida, em que se encontraram vários escritores, artistas da época, e ele é colocado sentado ao lado do Marcel Proust. E Proust, para puxar papo com o Stravinsky naquela noite, naquele jantar, um tanto às vezes desconfortável para eles, em dado momento pergunta para o Stravinsky: você não gosta de Beethoven? E o Stravinsky, num mau humor, numa mínima vontade de conversar, responde: detesto. E Proust se impressiona e fala: mas aqueles últimos quartetos, as últimas sonatas? E o Stravinsky diz: piores que os outros. Depois, em uma conversa com o Robert Kraft, o Stravinsky relata, tentando talvez refazer a sua imagem em relação a essas obras, ele diz: eu teria concordado com o Proust se não fosse uma moda, uma pose literária, falar embevecido dos últimos quartetos de cordas de Beethoven. Já era incômodo para Stravinsky, já era 100 anos depois do período em que foram compostos esses quartetos. Essa aura de complexidade, de dificuldade, de compreensão, inclusive, ainda pairava, em certo momento, se fossem um pouquinho mais conhecidos, pairaria até hoje, em torno, na verdade, de uma mitologia que foi construída em torno desses últimos quartetos. O que a gente tem de fato que poderia lastrear essa mitologia? Na verdade, a gente tem toda essa composição que sempre foi norteada para a invenção dentro de uma máxima economia de meios em Beethoven. Isso é levado às últimas consequências, a tal ponto que, sem dever tanto assim, digamos, né, para o público, para um retorno esperado, para o mecenas, né, tendo
estabelecido já, tão estabelecido que está nos últimos anos de sua vida, na verdade, sem prestar contas para essa escuta imediata, né? Ele leva isso a um ponto em que a própria organicidade pretendida com essa unidade está completamente ameaçada. Isso é feito com tal grau de consciência por Beethoven que, na verdade, a gente é que poderia, ao ouvir essas peças, questionar o quanto, de fato, é uma ideia de organicidade que nortearia um discurso musical. Ou a gente gostaria que as coisas fossem mais unificadas, orgânicas, estruturadas a partir dos mesmos elementos do que de fato elas são na história da arte, ou esses quartetos têm problemas. E essa é uma boa provocação para que a gente reouça obras que foram, de fato, propostas como desafios, não só composicionais, mas desafios à escuta por Beethoven.